Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal, e um grande potencial que o Banco do Brasil teria para longo prazo, principalmente se a recuperação do lucro acontecer. O Banco do Brasil poderia te entregar um retorno de 2.000% no longo prazo e ainda por cima pagar um dividendo superior a R$ 5 por ação, tá? Isso mesmo que você ouviu. Por isso que eu já sugiro fortemente que você fique comigo aí até o final deste vídeo, porque para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar um estudo inédito sobre Banco do Brasil e esse novo ciclo que o Banco do Brasil poderia entrar e trazer um belíssimo potencial na sua carteira de investimentos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O Banco do Brasil representa uma grande posição da carteira do canal. E hoje eu tenho 58,75% da carteira no Banco do Brasil. Essa posição foi reduzida até porque aí, né, consequentemente as ações caíram e também eu fiz aportes em outras empresas. Mas perceba que ele ainda tem uma representatividade bem expressiva na carteira do canal, até porque já acumula ações do Banco do Brasil há bastante tempo, tá? Antes da gente entender esse novo cenário para Banco do Brasil, potencial de dividendos e valorização, precisamos entender um pouco sobre o Banco do Brasil e essa estrutura, tá? Diferentemente do Itaú, que tem ali uma previsibilidade, né, muito grande, o Banco do Brasil ele costuma ser mais cíclico, pessoal, tá? Justamente porque ele tem grande parte da sua carteira de crédito atrelada ao agronegócio. O agro ele é uma commodity, por quê? Porque ele depende do ciclo de commodities agrícolas. Então essa queda no lucro que a gente está enfrentando no Banco do Brasil este ano não é por acaso. Inclusive uma queda que nem mesmo a gestão do Banco do Brasil conseguiu prever, tá? Uma queda que foi abrupta. Quando a gente pega aqui, né, o lucro líquido do Banco do Brasil, perceba que para o segundo trimestre de 2025, a gente teve uma queda no lucro para 3,8 bilhões de reais. E o terceiro trimestre também tendia a ser fraco, com um lucro líquido igual, né, ou um pouco inferior ao que está agora. Porém, já para o quarto trimestre de 2025, a gente pode observar uma recuperação no lucro. Claro que será uma recuperação gradual, mas ele já retomando aí o patamar de inflexão barra recuperação, isso já traz um sinal bastante positivo, tá? E por que que essa queda aconteceu? Justamente por conta do agro, que foi um dos principais malefícios. O que era ali algo muito bom para o banco, agora virou ruim no curto prazo. Por quê? Por mais que o agro, né, seja o coração aqui do Brasil, o coração do Banco do Brasil, né, tecnicamente, nos cenários ruins, ele vai impactar em cheio, porque desvalorização no preço da commodity e alta na taxa de juros. O Banco do Brasil estava conseguindo equilibrar muito bem ali no ano de 2023 a 2024 a alta na Selic. Por quê? Porque o preço da commodity estava em alta. Olha aqui em 2023, pessoal, ainda tínhamos um preço de commodity alta, a inadimplência do banco estava controlada e o que que aconteceu? Só afundou, tá? Perceba que tecnicamente, a onda de calotes no Banco do Brasil com inadimplência subiu muito, somente por conta da desvalorização no preço da commodity. Essa desvalorização ocasionou no que o produtor não conseguiu pagar as suas dívidas e o banco teve que provisionar isso. E, consequentemente, já junto, né, veio um combo de fatores negativos. O Banco Central colocou, né, essa nova regra da resolução 4966, que faz com que os bancos, principalmente bancos públicos, tanto que o Banco da Amazônia também foi impactado, tivesse que provisionar grandes volumes de crédito, né, crédito devedor para longo prazo, provisionar essa dívida já agora no curto prazo. Então, por mais que o banco não tenha perdido com esta provisão, tecnicamente ele tem que contabilizar como perda, né? Isso fez com que o resultado do Banco do Brasil fosse impactado. Então, o agro pior, Selic em alta, que prejudica o Banco do Brasil já por ter uma carteira de crédito, né, que não é muito para alta renda, mas para o público de baixa renda ali, e por consequência também uma Selic elevada. Tudo isso vem cheio o Banco do Brasil
foi impactado. Mas o que nós temos que mirar aqui não é nesse cenário caótico, até porque isso aconteceu já em anos ali anteriores, tá? O Banco do Brasil em 2013 viu o lucro líquido desabar e teve até prejuízo, tá? O Banco do Brasil só não teve prejuízo esse ano porque ele tem as suas subsidiárias, a sua participação na BB Seguridade, participações em outras empresas que permitem, mesmo nesse cenário complicado, o banco ter lucro. Então isso é muito bom, porque ele tem ali também a sua dependência pelas subsidiárias, que reduz esse risco no Banco do Brasil. E ali em 2015, tá? Para 2016, o banco também teve uma queda no lucro bem substancial, se recuperou em seguida. Pandemia, o lucro líquido do Banco do Brasil também desabou no período, e nesses momentos em que o lucro líquido desabou foi uma oportunidade. Então perceba que ele é um banco com caráter mais cíclico, tá? Há momentos bons e há momentos ruins. Aí cabe a você a ter estômago e psicológico de comprar nesses momentos ruins, porque são nestes momentos que geralmente aparecem as grandes oportunidades, as grandes pechinchas, né? No Banco do Brasil. E hoje, mesmo num cenário pessimista, ó, claro, o banco está projetando para este ano um guidance, né? Na faixa de 21 a 25 bilhões de lucro para este ano. Não tá aparecendo aqui porque a página tá demorando de carregar, né? Mas aqui, ó, 21 a 25 bi de lucro. Olha, bom, eu acho, pessoal, que de fato o Banco do Brasil pode encerrar em 21 bi. Não acredito em 25 bilhões, vou ser mais conservador. Vou jogar essa projeção para baixo e considerar 21 bilhões de lucro. Há pessoas que falam que o banco nem vai conseguir atingir esse guidance, vai acabar aí tendo um lucro de 18 bilhões. É possível? É possível. Mas isso seria possível se a recuperação não acontecesse para o quarto trimestre. Porém, a própria gestão já vê uma recuperação parcial nos resultados a partir do quarto tri. Então, o que pode acontecer para o Banco do Brasil, tá? Pode acontecer o seguinte, ó. Veja só. Primeiro trimestre ele reportou 7,4 bi de lucro, depois ele teve uma queda para 3,8 no segundo tri. No terceiro trimestre, vamos calcular 3 bilhões, tá? Vamos supor que ele entregue 3 bi por uma piora na inadimplência. E aí, já tem 14,2 bi acumulado. Aí o banco vai ter uma recuperação parcial do lucro para ali, consequentemente, tá? O quarto tri. Então o banco pode dar 6 bi, vamos supor 6 bilhões, então ficaria entre 20 bilhões o lucro, ainda assim levemente inferior dos 21 bilhões de reais, tá? Porém, o que pode acontecer? Se a recuperação for mais rápida do que a gente espera, o banco conseguir equilibrar a inadimplência, ele pode lucrar 7 bilhões, é possível, tá? Até porque no primeiro tri deste ano, ele lucrou 7 bilhões, então por isso que talvez o banco possa estar ali prevendo 21 a 25 bi de lucro. Ou no segundo, agora no terceiro tri, ele possa lucrar 4 bi e ali, né, consequentemente já para o primeiro tri, quarto trimestre ali, né, de 2025, ele lucre 7 bi. Vamos observar o que vai acontecer. Mas se vocês quiserem ser ainda mais pessimistas, supor que isso não vai acontecer, coloca 18 bilhões, que este ano o lucro líquido vai se encerrar em 18 bilhões. Lembre-se que tem aquela MP do Lula, tá? Que já entrou em vigor e vai começar a dar um efeito para o balanço ali do quarto trimestre de 2025. Então, 18 bilhões, calcule isso aqui. Ainda assim, o banco daria um ROI neste ano aproximado de 10,2%, tá? E já o banco tendo uma recuperação no lucro para o ano seguinte, se ele voltar a lucrar na faixa de 7 bilhões, a gente pode ver um lucro na casa de 28 a 26 bi, que daria uma recuperação consequentemente ali comparando com este ano atual de 21 a 18 bilhões, na faixa, né, de 33% de recuperação. É plausível isso? Bom, pessoal, olha, as probabilidades são bem altas, porque geralmente quando há esse grande estresse no lucro líquido do Banco do Brasil, ele tende a se recuperar muito rápido. Olha o que aconteceu aqui na pandemia. No ano seguinte, ele já lucrou 19 bilhões. Então, olha só, se eu pegar 19 e dividir aqui por 13, isso nos dá um aumento no lucro na faixa de 46%. Então, não subestime o Banco do Brasil. Assim, na mesma proporção que o lucro líquido pode desabar do dia para a noite, bizarro, né? No ano seguinte, o lucro líquido pode aumentar em uma proporção elevada, já que ele é uma empresa cíclica. Ele é uma empresa de commodities. Não é que nem o Itaú, que é estável, que num ano cai um pouquinho, no ano sobe. Ele é aquela empresa montanha-russa, que num ano o lucro líquido vai desabar, mas no outro, tá? O lucro líquido pode subir uns 50%. O mesmo ocorreu ali em 2015. O lucro líquido do banco caiu para 8 bi, mas já no ano seguinte ele obteve uma recuperação
bem interessante, tá? E aqui foi mais lenta, né, por conta ali do governo Dilma. Mas sempre quando o banco sofre essas crises estruturais, ele se recupera muito rápido. Então o banco pode ter um aumento de 20 a 40% no lucro para o ano seguinte. Por isso que eu ainda acho que sim, o banco tem alto potencial de encerrar nesse guidance de 21 a 25 bilhões, tá? Então não subestime isso. Porém, vamos calcular o pior cenário. Supor que neste ano ele possa se encerrar em 18 bilhões. O banco está caro? Se você está olhando para uma perspectiva de recuperação, eu acho que as ações estão baratas e esse grande parte desse risco já esteja precificado pelo mercado. O mercado já sabe dessa informação que o banco pode não cumprir este guidance. Vários casos de análise já sabem disso, tá? De que o banco pode estar exagerando. Então perceba que esse risco já pode estar embutido. Hoje o banco negocia a 0,66 de PVP. Para ele voltar à sua média, as ações precisariam se valorizar aproximadamente, tá? Aproximadamente 51,51%. Então uma alta bem expressiva, tá? Então ele tem um potencial de alta legal. E hoje, considerando a relação preço-lucro, Pablo, tá em 6 vezes, tá? Tá na média histórica. Só que em empresas cíclicas, a análise tem que ser diferente, pessoal. Quando o múltiplo se estica pontualmente no PL, sinal que o L diminuiu. Então denota fundo de ciclo. Coloquem isso também nas suas análises. Olha o que aconteceu em 2016. O PL do Banco do Brasil subiu abruptamente para 9,29. Por quê? Porque nessa época o lucro caiu, mas na época foi uma grande oportunidade. O Banco do Brasil subiu 300% após a recuperação do resultado. Então não subestimem, tá? São nestes momentos de grande estresse que surgem as boas oportunidades em Banco do Brasil. E mesmo supondo o lucro líquido comprimido na faixa de 18 a 21 bilhões de lucro para este ano, a gente ainda pode considerar o seguinte para Banco do Brasil, tá? Se eu jogar aqui, ó, a fórmula do preço justo do Graham, olha que interessante, ou seja, 18 bi de lucro, tô sendo pessimista, supondo que o banco vai reportar 3 bi em todo o exercício ali de 2025. Se eu dividir isso aqui pela base acionária, a gente tem um LPA de 3,14 por ação, sendo ainda mais pessimista, daria 3, tá? Então 22,5 vezes 3,14 multiplicado por um valor patrimonial na faixa de 30 e 49, temos um preço justo de R$ 46,00 na cotação, dividido pelo preço atual de R$ 20,00, nos dá um potencial de alta de 132% na cotação, trazendo um potencial de valorização gigantesco. E, claro, o dividendo tende a ser contido este ano? Tende a ser. Porém, tá? Porém, já com uma retomada gradual dos resultados para o ano seguinte, ele voltando a lucrar de 25 a 28 bilhões, vamos supor, tá? Ele já pode aumentar um pouco o payout. E se no ano seguinte, ó, ele voltar a lucrar 26 bilhões, vamos ficar aqui no meio do caminho, ele vai pagar 35% disso, ele retoma o payout para 35%, isso daria um dividendo total de 9,1 bilhões, que dividido, né, pela base acionária do Banco do Brasil, isso nos dá 1,58 por ação, que nas cotações atuais de R$ 20,90 nos dá um dividendo de 7,5% ao ano. Então o provento já pode voltar a crescer para 2026 e para 2027 o Banco do Brasil pode recuperar quase toda a sua rentabilidade e voltando a um patamar de lucro de 30 a 33 bilhões. Se calculando essa recuperação, o banco poderia estar extremamente barato, com uma boa perspectiva de dividendos para longo prazo e ainda por cima um potencial de valorização expressivo. Calculando até mesmo o próprio PEG Ratio do Peter Lynch, tá? Que mede a taxa de crescimento, ó, 1 menos payout médio multiplicado por um ROI na faixa de 15% ao ano na perpetuidade, o banco teria um crescimento de lucros possível de 10,5% ao ano a partir daqui. E se eu somar um dividend yield, né, na faixa de 8,8%, isso nos dá um retorno embutido no preço da ação, considerando já esse crescimento de lucros mais o dividendo, aproximado de 19,3% ao ano. E já embutido um reinvestimento, isso daria 22,3% ao ano na média. Perceba que ele poderia superar o Itaú em retorno, mas ele tem, obviamente, uma volatilidade mais elevada, por ser estatal, por ser uma empresa cíclica. Então coloque tudo isso na ponta do lápis. Se você não está preparado para aguentar o Banco do Brasil, eu sugiro que você compre ações do Itaú, que você vai ter um retorno um pouco ligeiramente menor, de 19 a 19,5% ao ano, mas vai ter uma previsibilidade imensamente mais elevada. Eu ainda prefiro o Banco do Brasil para ter uma maior posição. Não significa que eu não vou ter ações do Itaú na carteira, estou de olho para comprar, mas eu quero também ter o Banco do Brasil, porque ele pode dar um up na rentabilidade da carteira, tá? E sendo uma empresa centenária, muitos anos de história,
tá passando uma crise no agro, eu acho que para recuperação, veja o que aconteceu com o Bradesco, para ele equilibrar a inadimplência, levou um certo tempo, tá? E para vocês que engatinharam comigo até o final deste vídeo, está aqui o grande estudo para Banco do Brasil. Perceba que quando tem esses grandes períodos de estresse no Banco do Brasil, que aconteceu em 2004, aconteceu em 2016, está acontecendo agora, aconteceu no ano de 1994, que o banco chegou a quase quebrar, tá? Precisou de uma subscrição do governo. Então o Banco do Brasil tem essa vantagem. O governo vai sempre salvar nos momentos de incerteza. Perceba que em 2004, ó, o banco subiu 1.500% na cotação, trazendo um retorno extremamente explosivo para quem comprou nestes preços. Então olha que é uma empresa para um baita retorno. 2016, o banco subiu 300% na cotação. Isso que naquela época o PL tá alto. Tá vendo como o PL pode enganar em ações cíclicas? Por isso que é bom sempre olhar pela lógica contrária, tá? Agora, quando a gente joga o PVP, que eu acho muito mais verdadeiro quando você analisa Banco do Brasil, olha o PVP em 2004, está semelhante ao de agora. Olha o PVP em 2016, está semelhante ao de agora, que foi os fundos do Banco do Brasil, tá? O grande fundo do banco foi 0,5 de PVP. E nestes preços de 0,5 a 0,6, você pode ter uma expectativa de rentabilidade bem expressiva com as ações do Banco do Brasil. E para ele ser precificado por uma média mais elevada, supondo um aquecimento na bolsa local, isso daria um potencial total de valorização de 506%, fora o dividendo que pode ser pago para você ao longo do caminho. E mesmo com a grande queda, o Banco do Brasil entregou, desde o Plano Real, 7.300% de retorno, 18,5% ao ano de rentabilidade. E sem a grande queda, o banco chegou a entregar 11.000% de retorno. Sabe, pessoal, quanto que dá 11.000% de retorno em aproximadamente 25 anos? Quando a gente coloca isso aqui, ó, na calculadora de juros compostos, na verdade são 23 anos, que o Plano Real foi de 2002, né? Foi a época ali inicial da troca de moeda. Então, colocando aqui, ó, 11.000% de retorno na taxa anual equivalente, isso nos dá uma rentabilidade de 22,72% ao ano de forma composta. Então, olha só o retorno magnífico que o Banco do Brasil trouxe. Mas lembrem-se, não é uma empresa para todo mundo, tá? Vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins, mas historicamente foi bom você comprar a um preço barato. E hoje o Banco do Brasil está descontado, mas está sendo acompanhado por um risco relativo ao agro, que eu acho que vai se equilibrar. Vai demorar ali no máximo até uns 2 anos, mas eu vejo um bom potencial sim de recuperação do banco. E eu posso ir beliscando as ações. Já é uma grande posição da carteira, então eu não tenho pressa. Eu tô focando em outras agora, tá? Para eu conseguir também aproveitar outras oportunidades. Mas o Banco do Brasil ficando nessa região de preços de R$20 a R$22, ou até caindo abaixo disso, eu poderia ir fazendo aportes aqui na empresa, tanto com dividendo que me pingue de outras empresas, ou até mesmo aportes do bolso, para aumentar a minha posição visando o médio a longo prazo. E para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, pessoal, estou com uma grande surpresa aqui para vocês, tá? A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você ainda tem a questão, pessoal, de consequentemente ter mais de 100 ações aqui que você pode analisar em tempo real. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já tem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, tá? Desce o Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui, né, o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora que você também tem acesso a preço teto projetivo. Então olha só que benefício. Bom, aí vocês devem estar se perguntando, tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado e também estará disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil e qual é a sua visão
no médio e longo prazo, em particular, tem uma visão positiva, mas vai precisar da paciência dos investidores, assim como precisou da paciência dos investidores no ano de 2020 e nas outras crises que o Banco do Brasil sofreu, e ele vai dar a volta por cima com certeza e trazer um retorno bom para os investidores no longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!